Torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Tudo igual, tudo em aberto para o jogo da volta entre Santa e Retrô, partida que acontece na segunda-feira. O Santa agora, depois desse empate, vai tentar aí, quem sabe, essa classificação na Arena de Pernambuco. E a partir de agora a gente traz um pouco do que foi este jogo no estádio do Arruda, um 0-0 que mostrou que a segunda fase traz um outro panorama à competição. Tudo que foi feito na primeira fase fica por terra e na segunda fase é um novo campeonato, né? São novas histórias sendo escritas e um exemplo claro foi hoje nesta partida entre Santa e Retrô. O Retrô tido como favorito, né, ao longo da semana, né, pela ótima campanha que fez ainda na fase de classificação, mas o Santa acabou equilibrando, né, as ações e tendo aí um jogo difícil, né? O jogo contra o Retrô hoje foi complicado, as duas equipes tiveram oportunidades, mas no fim das contas o favorito não conseguiu, né, fazer o seu placar, um resultado fora de casa para, quem sabe, administrar uma determinada situação no confronto. Então 0-0, como a gente mencionou há pouco, tudo ficando para São Lourenço da Mata na próxima segunda-feira, dia 1 de agosto. Em um jogo onde o primeiro tempo foi mais atrativo até do que o próprio segundo tempo. O Retrô começou tendo as ações do jogo, tendo mais oportunidades. Nítido que a saída do Matheus Serafim fez com que a equipe do Retrô perdesse, né, muito em seu ataque. As jogadas de velocidade do primeiro tempo do Retrô, elas eram bem mais eficazes do que as tentativas do Santa Cruz, que não conseguiu penetrar na defesa da equipe lá de Camaragibe. O Santa, quando chegou à frente, né, levando perigo à meta do goleiro Jean, foi em cruzamentos, foi em arremates de média distância, né, e a tal, né, da penetração de tentar chegar dentro da área do Retrô, o Santa Cruz não conseguiu. Mesmo assim, teve as suas oportunidades, acabou inclusive desperdiçando uma com o Hugo Cabral na primeira etapa, que para mim foram chances, né, que foram se acumulando ao longo do jogo, a ponto, né, de a gente observar que Santa Cruz, né, estava pecando naquele dado momento, poderia ter feito 1-0, poderia, né, já ter dado uma outra visão à partida, e o Retrô também teve suas chances, né? O Franklin Mascote, por incrível que pareça, acionou mais os companheiros do que propriamente foi acionado. É uma equipe que gosta muito de jogar uma transição muito mais rápida até do que a do Santa, né? E um primeiro tempo movimentado mesmo com o 0 insistindo no placar. No segundo tempo, o Santa volta desligado, né? Deu para perceber que não apenas, né, pela falha do zagueiro alemão, né, naquele avanço do Franklin Mascote, buscando o Rodrigo Fumaça, que havia sido acionado na vaga do Matheus Serafim, perde a chance, para mim, a chance do jogo, né, até mesmo a chance do confronto. Talvez essa oportunidade possa fazer falta à equipe do Retrô na segunda partida, porque o gol estava escancarado, estava aberto, né? O goleiro Clever já tinha sido vencido e o Rodrigo Fumaça acabou desperdiçando uma ótima chance para a equipe do Retrô. E o Santa não conseguiu ter, né, aquele mesmo volume ofensivo do que na primeira etapa. Foi um Retrô que conseguiu controlar mais, até pelas substituições, povoando mais o meio de campo, com a presença do Gelson, com a presença do Yuri Bigode, né? Foi um Retrô que valorizou mais a marcação, teve oportunidades até logo no comecinho da segunda etapa de fazer o resultado, não conseguiu, né? E depois o jogo foi se arrastando, um jogo muito parado. O Santa ainda tentou na entrada do camisa 23, Chiquinho, né? Quem sabe dar aí um respiro, né? A equipe tentar algo diferente na parte técnica, mas a gente viu até um Chiquinho no começo da partida ainda sem estar com aquela ambientação com os atletas, né? A gente sabe que ritmo de treino é uma coisa, ritmo de jogo é outra, né? Mas um jogador que, quando entrou, foi mais até participativo do que o Wesley, embora eu tenha aí pontos positivos a serem ressaltados da participação do Wesley nesta tarde e noite no Arruda. Né? De um cara que finalizou, que, né, gerou até algumas bolas paradas para a equipe do Santa, só não foi feliz, assim como toda a equipe, também a equipe adversária não conseguiu ser feliz
nas finalizações. Um ponto positivo, né, e a males, né, que vem para o bem, para uma correção tática na equipe, foi a entrada do Jefferson Feijão, né, um jogador que pelo lado direito conseguiu, né, ser mais eficiente na proposta de jogo de um lateral direito do que o próprio Edson Ratinho. O Santa não sofreu tanto naquele setor. Você pode perceber que as investidas do Pedro Costa, lateral direito, elas foram bem mais comuns, né, no lado esquerdo de defesa do Santa com o Ítalo do que propriamente as chegadas com o Feijão. Ele protegeu bem, além de ter chegado bem em algumas situações pelo lado ofensivo. Então foi um cara que guarneceu bem a linha defensiva do Santa, né, em alguns momentos a falha, né, do próprio alemão ali pelo lado direito, mas muito mais por conta do zagueiro em si do que propriamente o Jefferson. E em poucos momentos, em poucas situações, ele deixou a responsabilidade da sua função para um outro jogador. Então isso já é uma correção feita, né, mais pela necessidade de não ter um outro lateral direito, até mesmo porque o Santa não contratou e não pode mais contratar, porque a janela da Série D já fechou no último dia 22, então o Jefferson será o titular na posição. A gente viu uma cena apagada, o Rafael Furtado tentou também, mas, né, não resolveu, e isso vai muito, né, em conta do Santa, que não conseguiu contratar um centroavante para esses dois jogos, né, para essa decisão de 180 minutos. E apostou na dupla, né, que o torcedor já vem se queixando já há um bom tempo. Esses jogadores não balançam as redes e isso tem sido um fator negativo, né, porque na maioria das partidas o Santa tenta contar com um centroavante, um cara que possa incomodar a defesa adversária, mas até então não tem conseguido. Então, tanto o Macena como o Furtado não foram diferenciais na equipe hoje, e as modificações dentro daquilo que o Santa estava buscando. Até no segundo tempo, a entrada do próprio Lucas Silva, tentando dar mais mobilidade, né, na entrada, na vaga do Hugo Cabral. Hugo Cabral que, né, tentou no primeiro tempo, mas estava muito bem marcado, né? O Retrô teve essa preocupação de não dar tantos espaços ao camisa 10 Coral, até muito pela fase. Também é um jogador que conseguiu, né, nas últimas rodadas, ainda na fase de grupos, dá ao Santa Cruz a condição de vaga ao segundo momento do torneio. Então agora o jogo fica para a Arena, né, desse 0-0 deste domingo. Ressaltar algo que saiu inclusive na detentora, né, de imagens, né, da competição, que uma informação que o Mateuzinho até então estaria suspenso para a próxima partida. Mas o Mateuzinho não, o Mateuzinho segue com o grupo, vai jogar normalmente na segunda-feira. Esse cartão dele tomado não influencia em absolutamente nada para o jogo que vem, até porque o regulamento específico da competição, ele é claro em seu artigo 33, que fala de zerar os cartões ao término da primeira fase. Então todos aqueles cartões foram zerados, até mesmo o alemão que estava pendurado na última rodada e não tomou cartão contra o Lagarto, tá zerado. Todo mundo aí zerou os cartões, ou seja, Mateuzinho tomou seu primeiro amarelo e segue normalmente para a próxima partida do Santa Cruz contra o Retrô, segunda-feira, em um preço terrível adotado pela diretoria do Retrô, né? Até o próprio Laércio deu entrevista, presidente do clube, né, colocando R$300 a inteira, R$150 a meia entrada, 4.000 ingressos serão disponibilizados para a torcida do Santa Cruz, um preço mais do que salgado. A gente poderia dizer que abusivo até. Infelizmente, né, tem aí o Retrô, né, o preço, e ele coloca o preço que ele quiser, até porque ele é o mandante. Agora vamos aguardar, né, para ver se o torcedor do Santa vai mesmo adquirir esses ingressos ou não. Porque, de fato, um absurdo, né, um preço altíssimo, até para os padrões do futebol brasileiro, para os padrões de uma quarta divisão. E talvez essa situação possa gerar aí muitos desdobramentos ao longo da semana, provavelmente, porque está um preço totalmente fora do contexto, né, desse praticado pela equipe do Retrô para o jogo da volta em São Lourenço da Mata. Então é isso. A gente fica por aqui e, lógico, na expectativa de mais informações, e ao longo da semana a gente vai acompanhando o Santa Cruz e trazendo muito mais aqui no canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!